Cadê meu dividendo aqui? Não tô nem aí. Ô, Dani, e o Holocausto também tem uma pergunta, porque a gente está falando de um lugar onde você não pôde visitar no momento onde as coisas estavam acontecendo, Sim. né? Fui 50 anos depois. 50 anos depois, né? E é mais fácil ou mais difícil encontrar documentos, fazer apuração? Absolutamente difícil. Eu me lembro, quando eu comecei a investigar, né, isso, que para mim, mesmo tendo se passado 50 anos, quando eu vi essas imagens que foram feitas, que não me remete a um hospital, mas um campo de concentração, eu pensei assim, a morte de 60 mil pessoas, ela é importante em qualquer época da humanidade. Sim. Ela é relevante em qualquer época da humanidade. Então, não importa que tem 50 anos que isso aconteceu e tal, eu quero encontrar as pessoas fotografadas pelo fotógrafo Luiz Alfredo, que é o autor das imagens, que está vivo e mora em Niterói. E a gente começou toda a busca a partir do momento que eu acho o Luiz Alfredo, e ele me cede o conjunto de imagens que ele tinha, o maior conjunto de imagens já feito sobre o hospital psiquiátrico no Brasil. Ele guarda a memória da saúde mental no Brasil, da história da saúde mental no Brasil, e vou para Barbacena pedir ajuda para as pessoas olhando aquelas imagens, se eles conseguiam reconhecer alguém. Então, bati um monte de porta errada. Mas quando eu comecei a bater nas portas certas, a gente acha o primeiro de 160 remanescentes daquele período. E que foram dos meninos, né? Dos filhos de Oliveira, né? Dos meninos de Oliveira, mas de outros adultos ali. E aí a gente consegue, então, fazer com que aquelas pessoas falassem pela primeira vez. Eles nunca tinham sido procurados. E isso mexeu com o país inteiro, né? Esse livro virou best-seller. No primeiro ano de lançamento, a gente vendeu 130 mil livros. Caramba. Né? E o nome Holocausto Brasileiro, obviamente, tantas mortes, que o Holocausto mata muitos milhões de pessoas, mas é pela proximidade também do trem, porque a imagem é muito parecida. É pelo modus operandi, que é muito semelhante. A fábrica, né? de matar. Porque essas pessoas, da mesma forma que elas eram encaminhadas para os campos de concentração nazistas em vagões de carga, os pacientes do Colônia eram enviados para lá em vagões de carga, chegavam lá, eles eram desumanizados, eles recebiam uniforme, eles tinham as cabeças raspadas, eles eram rebatizados. Então, claro que nada se compara. Obviamente, jamais nada vai se comparar com o Holocausto nazista e com os mais de 9 milhões de judeus que foram assassinados pelo Hitler. Lógico que nada se compara. Mas, em relação ao modus operandi, foi um massacre em massa daquelas pessoas. Foi um extermínio, né? Então, o nome aí que a gente usa é em função da familiaridade e da semelhança com o que aconteceu. E, assim, esse teu livro, ele reflete muito a imagem de uma sociedade da época, porque os filhos que não iam para lá só as pessoas que tinham uma certa loucura, vamos dizer assim, né? Mas o filho indesejado, a pessoa que dava trabalho, o indigente foi achado na rua, mesmo que ele fosse louco, eu vi que eles acabavam todos indo para lá. Na verdade, ali você tem um grupo que representava 80% dos pacientes de pessoas negras. Então, o racismo está na base da lógica manicomial brasileira desde sempre, desde os primórdios, né? Então, você tem pessoas negras que representavam 80%, você tem vários tipos de indesejáveis sociais, né? Mulheres que engravidaram, que os maridos queriam se livrar delas, meninas que tinham perdido a virgindade antes do casamento, militantes políticos, né? Você tinha várias situações, e crianças que eram diferente dos adultos, que tinham algum tipo de doença física ou mental e que eram enjeitadas pelas suas famílias e descartadas nesse lugar. Meu Deus. Cara, hoje, e assim, o que me chamou a atenção é que durante a entrevista com uma das pessoas, eu não lembro, uma pessoa, não sei se é do município, não me lembro o nome dele, e é perguntado, né, se o Estado tem a culpa, e ele fala, olha, tem, mas todos temos, porque a gente fazia o que na época a medicina dizia que a gente tinha que fazer. Mas ele era o presidente da Fundação Hospitalar de Minas Gerais, é o Zé Narras, que tem essa fala. Tá, tudo bem. E eu consigo entender. Uma coisa é você olhar para o que aconteceu com os olhos da cultura da época, que é você pensar que até a década de 50 o Brasil não tinha psicofármacos e tinha poucos recursos para tratar pessoas. Isso dá para entender.
Agora, não dá para entender você deixar uma pessoa morrer de fome e de frio. É. Isso, para mim, é tortura em qualquer época da humanidade. Sim. Sim.